terceiro ano, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje é sexta-feira e a tia quer falar com vocês a respeito de uma data que foi no dia 22, tá bom? Que é a primavera, como a gente estava cantando essa música, é primavera, então uma nova estação que se inicia, né? Um novo ciclo. É conhecida como a estação mais bela, onde as flores desabrocham, os jardins das casas ficam mais coloridos, as ruas ficam com as árvores floridas. E tudo isso acontece devido a um movimento chamado translação, o movimento da Terra em torno do Sol. Então, dependendo de onde a Terra se posiciona, muda o clima, muda a estação. Nós estávamos na estação o inverno, né? Onde a temperatura é mais baixa, é mais friozinho. Agora nós estamos numa numa estação cuja temperatura será mais agradável. Ela vai subir mais um pouco. Então, um clima favorável aí para o desenvolvimento das flores, tá bom? Era isso que a tia queria falar com vocês. Toda sexta-feira, então, a gente vai estar revendo aí as datas comemorativas, né? No mês de setembro, nós tivemos bastante datas comemorativas. No dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Nós tivemos também agora essa semana, segunda-feira, dia 21, foi o dia da árvore, né? E no dia 22, primavera. Então, pessoal, a tia preparou esse mural, esse painel aqui com carinho para dedicar para vocês, que nós tenhamos aí daqui para frente dias mais floridos, dias mais coloridos, dias mais alegres, não é? E eu tenho uma novidade. Aliás, a tia já falou que era uma novidade que vai acontecer lá no mês de outubro, no Dia da Criança, mas agora eu quero contar para vocês. Ainda não vou dar detalhes, mas eu quero já reforçar para vocês já irem se preparando para esse dia que vai ser muito legal. Gente, no dia 13 de outubro, nós vamos preparar para vocês um festival do picolé. Não pode ficar fora dessa, gente, porque vai ser muito legal. Vai ser um momento de nos revermos, um momento de nos reencontrarmos, um momento da tia desejar para vocês tudo de bom, entregar um picolé para vocês, vai ser bem divertido e ainda vai ter uma outra surpresa que agora eu não vou dar spoiler. Depois, quando chegar mais perto, a tia vai passar os detalhes para vocês, tá bom? Do horário, mas é dia 13, já vai aí falando para mamãe, para o papai ou para a avó, para quem puder levar vocês nesse dia, tá bom? O importante é que vocês não percam, vocês são os mais importantes, as pessoas mais importantes neste momento. Sem vocês, nada acontece. Eu e a tia Sandy contamos com a presença de todos vocês. E agora, turma, lá na nossa aulinha de História, nós vamos concluir aí a unidade 6, tá bom? Nós vamos concluir essa unidade e vamos fazer as atividades, que é o que está faltando, tá bom? Na página 38 até a página 41. Só que antes de nós começarmos aí a correção dessas atividades, a tia quer dar uma revisada com vocês no conteúdo, tá? Porque já foi falado, já foi explicado, já comentamos, porém, já tem um tempinho. Então, para nós recordarmos melhor, a tia vai fazer esse resumão aqui com vocês, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem aí pelo livro. Então, nós vamos iniciar abrindo o nosso livro lá na página 26, onde nós vamos falar aí sobre a relação entre o campo e a cidade. Nós sabemos, pessoal, do quanto é importante essa relação. Sem o campo, nós não temos alimento dentro das nossas casas, né? Nós vamos até o supermercado fazer as compras, mas o alimento que já está lá no supermercado para nós comprarmos, a grande maioria, grande parte desses alimentos, eles vêm do campo, eles têm origem no campo. Bom, não somente os vegetais, mas outros alimentos que são derivados daqueles alimentos que são do campo, de origem animal, né, ou de origem vegetal, como por exemplo o iogurte, né? Quem não gosta de iogurte? Delícia,
não é? Mas o iogurte, ele é feito a partir do leite. E o leite vem da onde? Vem da vaca. Então, todos esses alimentos, a manteiga, o queijo, a carne, o bife que nós comemos, o frango, os vegetais da saladinha, o arroz é plantado, o feijão também. Então, vários alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, eles vêm do campo. Então, é muito importante essa ligação, tá bom? Lá na página 27, nós vamos falar então da circulação de pessoas, culturas e mercadorias. Então, lá na página 27, está falando da circulação das pessoas entre campo e cidade. Há muitas pessoas que moram no campo, mas que precisam ir até a cidade para estudarem ou para comprarem algum alimento industrializado, né? Então, ainda há muita circulação de pessoas aí que moram no campo e que precisam ir até a cidade, né? Porque nem tudo se oferece no campo, como, por exemplo, há algumas escolas, mas ainda em situações mais precárias, muitas vezes é distante de onde elas moram, então muitas vezes é mais fácil para as pessoas pegarem um transporte e irem até a cidade, né? E lá elas vão encontrar tudo, vão encontrar mercados, elas podem ir ao médico, enfim. Então, elas usam geralmente barco, ou ônibus, ou balsa, ou então carroça, bicicleta, carro e entre outros meios de transporte. Lá na página 28, nós vamos falar então sobre as influências culturais do campo. Há muitos eventos, muitas manifestações que são de origem campestre, né? De origem do campo. Então, nós temos lá na página 28 exemplos da Feira de São Cristóvão, que é aqui no Rio de Janeiro. Ela reúne uma série de elementos da cultura de povos que vieram da zona rural, né? Do Nordeste. Então, como a comida, a parte gastronômica, as decorações, as danças, as músicas. Então, elas vêm de origem do campo, das pessoas que viviam no campo, tá? Outra manifestação é a festa do Boi-Bumbá, que acontece em São Paulo. É também uma manifestação do folclore brasileiro que surgiu nas áreas rurais também no Nordeste, tá? E a partir, então, da criação de gado. Lá na página 29, nós vamos falar aí sobre a fundação das cidades e das capitais no Brasil. Tá? Então, nós vamos falar que quando as primeiras cidades começaram a serem fundadas no Brasil, elas funcionavam principalmente como centros comerciais para abastecimento da população que vivia em fazendas, que viviam longe da cidade. Então, nesse período onde o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, a principal atividade econômica era a produção de açúcar. Lá na página 29, nós podemos ver uma gravura que nos mostra que grande parte da população nesse período vivia na área rural, tá? E qual foi a primeira capital da colônia de Portugal? Então, foi Salvador, no estado da Bahia. Vamos virar então lá para a página 30 agora, pessoal. Então, pessoal, lá na página 30, o que é importante nós falarmos dessa página? Que em 1693 houve a descoberta das minas de ouro e de pedras preciosas. Isso na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O que aconteceu com essa descoberta? Ela atraiu milhares de pessoas para a região a fim de explorar, a fim de conhecer, de querer saber mais sobre esses minérios e sobre essas pedras preciosas. Então, como essa atividade passou a ser a principal, neste período, principal atividade econômica da região, a mineração, parte dos alimentos e de outros produtos básicos tinham que ser trazidos de outras localidades distantes, tá? Então, o que eles usaram? As mulas. As mulas foram usadas para o transporte das mercadorias, pois elas suportavam longos trajetos, tá?
E quem conduzia, então, eram as tropas, era o tropeiro. Então, os tropeiros, eles ajudaram a integrar várias regiões da colônia, além das mercadorias que os tropeiros traziam de longe, eles também ajudavam na comunicação, eles traziam informações de longe, eles ajudaram a construir também a cultura do lugar, tá bom? Página 31. Então, por causa da importância da mineração, foi transferida então a capital do país para o Rio de Janeiro. Era em Salvador, então passou para o Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da localidade. Onde Rio de Janeiro está era mais próximo de Minas Gerais. Então, por conta disso, foi transferida aí a capital do Brasil, tá? Agora, nos dias de hoje, a atual capital do Brasil é Brasília, tá? Ela fica na região centro-oeste do país, no interior do território, e esse projeto ele foi elaborado. Essa cidade foi planejada, tá? Planejada, elaborado pelo governo de JK. Quem foi JK? Juscelino Kubitschek, tá? Esse era o presidente na época. Foi ele que planejou, então, toda a estrutura da cidade para se tornar, de fato, a capital do Brasil, que até hoje ainda é Brasília. Então, pessoal, lá na página 32, nós vamos falar aí das transformações dos meios de comunicação, a importância que eles têm para estreitar os laços aí entre o campo e a cidade, né? A facilidade com que as pessoas têm de se informarem através desses meios de comunicação, né? Então, lá em 1922, no mês de setembro, ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil. Então, olhem só a importância, né? Onde as pessoas poderiam estar se informando sobre outros lugares. Lá na página 33, lá na década de 1950, surgiu então uma outra grande novidade, que foi a televisão, né? Na época, a televisão era um aparelho muito caro, era importado, e as pessoas ricas somente que tinham, né? Com o tempo, foi fabricando, o Brasil foi fabricando esse produto e as pessoas foram adquirindo, tá? E lá no ano de 1950 aconteceu a primeira transmissão de TV da TV Tupi, tá? A primeira transmissão aí da televisão. Eram vendidos os primeiros aparelhos de televisão a cores no Brasil em 1972. Pessoal, então lá na página 34, nós vamos falar sobre o uso da tecnologia no campo hoje. Então, esses recursos tecnológicos, eles vieram para auxiliar as pessoas que vivem no campo. Muitos equipamentos, muitas máquinas, com o avanço tecnológico, muitos aparelhos surgiram, muitas máquinas surgiram e elas vieram para auxiliar, muitas vezes para substituir o trabalho do ser humano, o trabalho das pessoas, o trabalho braçal. Então, essas máquinas elas vêm para auxiliar. Como exemplo disso, nós temos aqui o drone, a fotinho, né? Que aparece no livro aí, o drone. Para que serve o drone, então, no campo? Para monitorar a vegetação, ou monitorar os animais que estão sendo criados, né? Monitorar para que não haja queimadas, monitorar para que não haja incêndio, para que não haja devastação nas florestas. Então, auxilia tudo isso, tá? Nós vamos falar também sobre a preservação ambiental, na página 35. Por que é tão importante nós falarmos sobre a preservação ambiental? Nós temos a palavra ali que está destacada, sustentáveis. O que são práticas sustentáveis? É você reaproveitar o alimento ou você produzir o seu próprio alimento, né? É isso que acontece quando nós praticamos atividades sustentáveis. Nós ajudamos ao meio ambiente, reaproveitando, reutilizando materiais que seriam descartados, né? Ou produzindo coisas que serão do nosso próprio uso, para o nosso próprio uso,
tá bom? E isso, dessa forma, a gente vai estar diminuindo, então, a quantidade de lixos, né? A gente vai estar diminuindo a quantidade de fabricação de novos produtos, a gente vai estar utilizando aí, ajudando ao meio ambiente, tá? Então, é isso, pessoal, esse resumão que a tia fez aí de toda a unidade 6. E agora nós vamos para as atividades do livro, lá da página 38 até a página 41. Então, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, realizem as atividades, leiam com atenção. Se tiverem dúvida, manda dúvida para a tia, que a tia ajuda. E depois vocês retornem ao vídeo para correção, ok?